Tudo ótimo, boa noite. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente sempre começa aqui falando um pouquinho do entrevistado, né? Então, já trabalho com o Rodrigo aí há muitos anos, são muitos pacientes, tem os eventos, então a gente está bem acostumado aí já, acho que fala a mesma linguagem. Aí, Rodrigo, eu vou pedir para você se apresentar antes da gente começar, enquanto as pessoas estão entrando, dizer um pouquinho aí para quem está te vendo aí pela primeira vez, sua formação, onde você atua, né? E aí o porquê que a gente está junto hoje. O Alexandre entrou aí também. Bem, eu fiz cirurgia geral e depois da cirurgia geral eu fui fazer residência de cirurgia oncológica no INCA e me tornei cirurgião oncológico e a vida foi me levando para fazer cirurgia oncológica e ginecológica. Então hoje eu sou da Sociedade Brasileira de Oncologia, sou titular e faço cirurgia oncológica mamária e oncológica feminina. Hoje eu trabalho basicamente no consultório, na minha clínica, para onco-mulher. Isso é isso, não tem muita coisa não. Eu sou novo ainda, então não tem quase nada. Sou um garoto ainda. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu olhei aqui os dados, né? A gente atualizou aí os dados às 14 horas. Então, nós temos no mundo todo 7.145.000 casos e passamos aí 400 mil óbitos pela Covid-19. A gente realmente tem uma pandemia? O que você acha disso? Enquanto o pessoal está entrando, ainda tem gente ainda que tem dificuldade. Isso não é uma gripezinha. Na realidade, a própria Organização Mundial de Saúde demorou a confirmar que era uma pandemia, né? Talvez se tivesse feito isso antes, o estrago não teria sido tão grande. Se tivesse segurado um pouco mais na China, não teria espalhado tão rapidamente naquele momento. Mas é uma doença que a gente está vendo, que a gente está aprendendo, quer dizer, ela vai contaminando as pessoas e a gente vai aprendendo em loco, né? No começo sabia tratar praticamente nada, como que ela funcionava, como que ela evoluía. Agora a gente já sabe alguma coisa, mas muitas coisas vão mudando ao longo do processo. Por exemplo, desde o começo se falava que só era grave no paciente acima de 70 anos, com comorbidade, e quando chega no Brasil a gente vê que muita gente jovem, de 40, 50 anos, com formas graves da doença, e a gente não sabe exatamente o porquê que um paciente evolui bem e o outro paciente evolui mal. Quer dizer, é um problema, e que eu acho que basicamente só vai melhorar quando descobrir a vacina. Enquanto lá, a gente vai ficar nessas melhora, piora, até criar uma vacina para o vírus. Hoje o pessoal está interagindo já bem rápido aqui, né? A gente falou aí de 400 mil óbitos, então Brasil com quase 10% desses óbitos. A Ellen colocou aqui o Rio hoje com a maior taxa de leitos ocupados do Brasil, 90%. E também uma letalidade importante aí de 9,5%. Eu te perguntar, você teve Covid? Você acha que eu tive? Eu acho que não. Na realidade eu tive um dia de febre, 24 horas de febre, com tosse, mas os testes foram todos negativos. Só foi esse dia de febre. Eu fiquei em quarentena durante uma semana, fiz 3 testes negativos. Então, não sei, acho que tomara que eu tenha tido e tenha evoluído bem. Mas exatamente não sei se tive. Na verdade, a maior parte das pessoas que ficaram sintomáticas e que nesse período que a gente acompanhou foram com testes negativos. Pelo menos os que a gente acabou acompanhando aqui. E acho que é legal a gente falar, né? Já que a gente vai falar aqui para o público do Oncomed,
a iniciativa de fazer essas lives aí tem sido abraçada por todo esse público que está entrando e tal. E ela entrou como uma das ações de combate à pandemia, que era a gente informar o nosso público, né, de uma maneira mais rápida e da maneira possível, já que estava todo mundo distanciado, a gente não tinha como passar a informação aqui ao vivo. E essa era uma coisa que a gente tinha assim, muito pontual, né, de fazer, era de envolver as pacientes com câncer de mama, né, porque o câncer de mama é a malignidade mais comum aí em mulheres, e você tinha três situações. Você tinha que manter o tratamento dessas pacientes, manter o tratamento e, ao mesmo tempo, não expô-las ao risco de contrair a Covid-19, e também a gente não consegue sobrecarregar o sistema de saúde. Hoje em dia, a gente ainda não pode atender aí a demanda que a gente atendia antes, porque a fila de espera vai ficar grande, as pessoas vão ter um contato muito próximo, então vão se contaminar, então a gente ainda tem aí um espectro muito grande. O que você acha dessa questão? Em cima disso, não querendo te interromper, mas chega a ser um paradoxo, né? Você vê as curvas aumentando de contaminação e de mortalidade. A ANS hoje lança uma nota liberando cirurgias eletivas. Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se a gente ainda deve abrir tudo no momento que está aumentando a mortalidade e a incidência. Tem muito medo disso, de aumentar mais ainda isso aí. Mas... De toda maneira, né, você que faz cirurgia, eu acredito que aí em torno de 80% das pacientes, ou talvez até um pouquinho mais, que têm câncer de mama precisam da cirurgia no curso da doença, né? Eu falando de cirurgia, estou nem falando da biópsia, né? Falando de cirurgia. Na realidade, então... que a gente tem de chegar à conclusão, a cirurgia para o câncer de mama é o tratamento do câncer de mama. E o atraso desse procedimento vai impactar na sobrevida da paciente. Então, a gente tem de avaliar, e é uma coisa que muito eu falo com minhas pacientes, hoje até uma falou, vou ver se você vai falar aquela mesma coisa que você me convenceu para operar. Eu falei, não convenci ninguém, a gente tem de conversar com o paciente, mas o grande problema é que a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, a gente tem de avaliar onde a gente está, qual hospital que a gente opera, a equipe que você está, tentar individualizar no local onde você está e ver a paciente, individualizar o paciente, ver a gravidade do paciente, para você poder indicar ou não a cirurgia naquele momento. Todos vão ter indicação cirúrgica, mas eventualmente a gente possa, para evitar que a gente encha os hospitais, em algumas situações, a gente pode atrasar ou postergar esse tratamento cirúrgico em 2 ou 3 meses. Aí vai depender de caso a caso, que ao longo aqui de agora a gente pode até comentar alguns deles. É interessante que o câncer de mama, né, é uma doença muito heterogênea, né? Nós vamos ter desde pacientes que vão estar fazendo uma terapia endócrina, que não ficam imunossuprimidas, que não têm queda de imunidade e podem fazer o tratamento com remédio oral, então vão estar em casa, não vão comprometer seu isolamento. E, por outro lado, a gente tem aquelas pacientes que precisam fazer quimioterapia antes da cirurgia, que é a quimioterapia neoadjuvante. Elas têm que ir ao hospital para fazer cirurgia e, eventualmente, complementar com quimioterapia depois, e muitas vezes esses tumores mais agressivos estão ligados a determinadas condições de saúde, e essas mulheres, às vezes, têm mais comorbidades. Então, a gente tem, né, uma diferença aí muito grande, e, para isso, uma das ações que a gente fez lá no início foi aquela nossa reunião pelo Zoom, né, entre equipe multidisciplinar, que a gente definiu que teria que ter aí 3 linhas de ação, basicamente, que era triagem dos pacientes, a gente identificar quais pacientes tinham sintomas já na entrada, para poder, pelo menos, ter um filtro, né, dessas pacientes que poderiam estar transmitindo o Covid ou infectadas.
É uma questão de priorização, né? A gente olhar quais dessas pacientes eram mais urgentes que se fizesse o tratamento oncológico e também ordenar o tratamento, tornar o tratamento mais direcionado, talvez diminuindo um pouco procedimentos cosméticos, diminuindo um pouco a questão de fluxos aí que poderiam ser combatidos. E acho que lá no início, aquele entendimento todo nosso te ajudou aí a dar uma clareza, a saber o que esperar da gente também, enquanto parceiro, né? Sim, acho que, como sempre, qualquer tipo de tumor, principalmente o câncer de mama, a gente tem de resolver como equipe multidisciplinar. Acho que a gente tem de resolver todo mundo, com oncologista, cirurgião, fisioterapeuta, nutricionista, radioterapeuta, para ver qual a melhor maneira de tratar esse paciente. Lá no começo, a gente sabia muito pouca coisa da doença, na realidade. Acho que demorou muito a começar a fazer os testes, que seria uma coisa muito importante naquele momento. A minha assistente, no começo de abril, meados de abril, ela teve Covid. A gente ficou em quarentena, nós ficamos 40 dias afastados, a equipe toda. Não operamos, não atendi no consultório. E eu não conseguia fazer o teste, de forma alguma. Não tinha em Niterói o teste. No começo de abril não tinha teste nenhum para fazer. E esse tempo foi bom no começo também, até para, naqueles casos que a gente resolveu operar, a gente nem material tinha adequado. Não tinha os face shields, não tinha uma boa máscara. Então, acho que esse tempo também foi para a gente ter conhecimento e começar a saber que maneira selecionar o paciente, qual paciente a gente ia operar e em que momento. Isso é extremamente importante. Sim, essa organização a gente também teve dificuldade no início com organizar fluxo, organizar as pessoas entenderem a questão também do rastreamento que a gente fazia de sintomas. Às vezes a gente perguntava, a pessoa dizia, eu não tenho sintoma, e quando chegava aqui no consultório, às vezes estava até com febre, com tosse, com alguns sintomas, e realmente foi. E a gente passou pela mesma dificuldade de não conseguir essa maneira de fazer triagem, teste para todo mundo, né? o ideal, no mundo ideal, é você fazer qualquer procedimento invasivo que você for fazer um paciente, uma cirurgia, o ideal era fazer o teste 2, 3 dias antes e semanalmente fazer o teste na equipe toda. Essa é a realidade. E a gente tinha uma preocupação também, não é né? acessível. E a gente tinha uma preocupação lá naquele início que a gente fez a reunião em relação aos dados que vinham da China e da Itália, principalmente, que tinham até aquele momento o maior número de casos, dizendo que a mortalidade poderia variar aí em torno de 20 até 48, 49%, se os pacientes com câncer fossem operados sem devidos cuidados e principalmente pacientes que tivessem comorbidades. Acho que isso, né, a luz ficou um pouco acesa aí, uma luz amarela, talvez até vermelha para alguns. No seu caso, por exemplo, que as cirurgias são um pouco mais rápidas, você já é um cara que tem uma habilidade boa, então seu tempo cirúrgico é menor, mas seus pacientes têm muitas comorbidades. Você sentiu que depois que começou, teve alguma questão de uma letalidade maior nessas pacientes, ou isso não foi uma coisa que afetou muito você? Não afetou, graças a Deus, não afetou em nada. A gente, no primeiro momento, a gente deu uma segurada, até por conta disso tudo que eu te falei, e criando, quer dizer, as pacientes, eu não tive nenhuma comorbidade maior nos pacientes operados de mama. Inclusive nas pacientes que eram feitos neoadjuvante antes, que a gente sabe que tem a imunidade mais baixa, e que foram feitas mastectomias e colocados no expansor. O preconizado no mundo hoje, quando você faz a mastectomia pós-neoadjuvância, é não colocar tecido autólogo, porque o tempo cirúrgico é maior,
você ocupa mais tempo de leito cirúrgico, quer dizer, e o ideal é colocar o expansor, e é o que a gente tem feito. Você fazer uma cirurgia poupadora de pele e do mamilo da auréola sem colocar um expansor, fica muito difícil depois você reconstruir. E o expansor, os cirurgiões plásticos hoje estão expertise em colocar em mais meia hora de cirurgia, eles colocam, e eu não tive nenhum problema relacionado a isso. Eu segurei mais, como eu ainda faço um pouco de cirurgia oncológica, ginecológica, eu acho que essas pacientes são piores clinicamente, ficam mais tempo no hospital e tem uma incidência de complicação maior. Eu dei uma segurada mesmo. Naquelas pacientes que têm um tumor inicial, eu segurei. E agora, nos últimos 2, 3 semanas, eu começo a operar essas pacientes, já que o hospital já diminuiu a quantidade de pacientes com Covid. Hoje, em Niterói, se a gente for confiar, a taxa de ocupação de CTI está em torno de 60%, 70%. Diminuiu bem. Teve semana que estava praticamente 100%. Então, agora a gente está podendo começar a fazer alguma coisa. No início eu tinha também a perspectiva de tentar se fazer um hospital livre de Covid, né? Você acha que chegou próximo disso? Isso tinha Não, condição de ser longe. feito? Aqui em Niterói, tem a menor chance. Acho que isso é muito difícil. Numa cidade que tenha vários hospitais, que tem um sistema integrado, talvez consiga. Mas aqui em Niterói, todos os nossos hospitais tiveram Covid e não teve nenhum hospital free em Niterói. Até porque nível de infecção em profissional de saúde é o maior, né? Se você considerar a Exatamente. relação à população, Exatamente. então a gente E teria dificuldade. eu volto a falar do teste. O teste é super importante e demorou muito a chegar. Agora que está começando a chegar e está tendo uma oferta maior. Para mim, o teste é extremamente importante para você saber quem é, para você isolar. Não adianta não fazer o teste, você, como eu, por exemplo. Se eu tive, eu posso ter passado com a minha família toda se eu não tivesse feito o teste. Entendeu? É uma coisa complicada. Eu acho que o teste é super importante. Eu acho que deveria fazer em todo mundo mesmo. E em procedimento cirúrgico. E a gente tinha dificuldade também a questão do tempo, né, da realização do teste. Aqui foi uma coisa que a gente viu bastante. Por exemplo, teve gente que a família Uma toda teve semana, 10 dias. sintoma, só que a pessoa foi fazer fora do prazo, porque o laboratório não dava possibilidade de fazer naquele tempo, que era o terceiro dia de sintoma, e aí o teste vinha negativo, só que a pessoa até anosmia teve, né? Então, assim, não tinha outro diagnóstico, né? Foram Teve, quadros bem teve, marcantes. paciente, teve paciente que morreu e não tinha saído do teste ainda. Essa é a realidade. Colhia-se o teste. No início estava colhendo o teste só para paciente no CTI, paciente grave no CTI. Não sei se você lembra desse comecinho. E demorava 7 dias para ficar pronto. Sim, sim. Então, muito complicado. Agora melhorou muito em relação a isso. Ainda está muito aquém do que deveria ser de testagem, mas a gente já consegue fazer alguma coisa. Não a população em todo, que é um exame caro, está em torno de 300, 400 reais. E não é todo mundo que tem disponibilidade, ainda mais desse tempo de sacrifício econômico, de despender esse tipo de dinheiro para isso. E uma coisa que os pacientes também questionaram muita gente, né, é a questão dos acompanhantes. Em termos ambulatoriais, a gente acabou limitando, vinha um acompanhante só por paciente. A gente sabe que para oncologia isso não é o dia a dia, né? A pessoa vem, é uma doença que envolve a família, ela traz vários acompanhantes, a gente tinha outra cultura. Agora, eu acho que doente igual o seu, que você tem que levar para o hospital e está internando, e aí eu tenho um acompanhante no quarto, é um momento que a pessoa está muito fragilizada. Estava sendo permitido ter acompanhante, os pacientes sentiram muito isso. O que você achou? Não sei, como as minhas pacientes, elas internam num dia e vão embora no dia seguinte, quer dizer, na grande maioria das vezes ficam menos de 24 horas,
internados, eu não tive grandes problemas com isso. Nem no hospital e nem no consultório. A dinâmica do consultório, meu consultório era muito cheio, tinha muita gente. Eu não podia permitir que isso continuasse nesses tempos. Então, o que eu fiz? Quando o paciente ligava para lá, eu fazia toda aquela anamnese, estava gripado, tinha alguma coisa, já avisava que não ia poder ficar o acompanhante na sala de espera. Eu tirei a metade das cadeiras, não adianta ter cadeira lá para não sentar. Eu tirei, efetivamente, a metade das cadeiras do meu consultório, tirei, coloquei, espacei com um metro e meio cada uma. Tem um sofá na minha sala de espera que eu coloquei bem grande, assim, não sentar. Todas as pacientes têm que estar de máscara, desde o começo, isso. E é proibido ficar alguém em pé na sala de espera. Se tem alguém em pé, mesmo paciente, a gente pede para dar uma passeada no shopping, ficar fora do hospital para não aglomerar. Se quiser o acompanhante, na hora da consulta, as minhas secretárias chamam o acompanhante para entrar no meu consultório e ouvir. Mas na sala de espera, não. E em relação ao hospital, eu não tive problema também nenhum. Até por conta de ficar muito pouco tempo o paciente internado. E a isso em relação ao acompanhante, paciente, a gente falou. E aí você falou em relação à equipe, né? Que você teve tempo aí de se programar para poder estar operando com uma segurança maior em relação a equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs. E Sim. em termos de equipe, você viu a parte psicológica da equipe também afetada? A gente sabe que essa pandemia tem sido um peso aí para os profissionais de saúde, né? Que lidam com esses doentes, que lidam com essa questão de, né, você está indo para o hospital, tem risco de se contaminar, levar essa contaminação para casa. Nós tivemos colegas aí próximos que faleceram de Covid. Para quem está atuando aí em hospital, é um clima mais pesado. Como é que você vê isso em relação à sua equipe? Logo no começo, quando a minha assistente teve Covid, na verdade a gente estava operando um paciente, ela ficou muito cansada, sentou, e o dia seguinte ela foi fazer tomografia e tinha lá lesão pulmonar. Ela não chegou nem a fazer febre. Mas ela evoluiu super bem, ficou em casa, não precisou ficar internada. Até ali o pessoal estava levando sabe, a impressão que a coisa estava meio longe da gente. Dali em diante, as pessoas começaram a ficar com medo, principalmente os anestesistas. A gente sabe que o risco, numa cirurgia, uma das pessoas que tem mais risco é o anestesista quando vai entubar o paciente. Então, é preconizado todo tipo de EPI para o anestesista. O ideal é, na hora que for entubar, todo mundo sai de sala, que é exatamente a hora que mais se contamina. Então, as minhas anestesistas ficaram bem estressadas. Agora elas estão mais calmas. Mas no começo foi difícil. Foi difícil até por uma questão de embate. Na realidade, os hospitais acabam não dando exatamente todo o material que a gente gostaria de ter, e a gente acabou comprando máscara, comprando EPI, face shield. E hoje a gente tem todo o aparato para poder operar, e elas ficaram mais calmas, mais tranquilas. E em relação aos encontros que a gente fazia, né, para a discussão de casos, e agora tem sido de maneira virtual. Nós tivemos aquela reunião, exatamente, falou basicamente só de Covid, presença de infectologista. Você acha que isso vai ser o novo normal daqui para frente? Você se adaptou? Achou que foi melhor? Achou que ainda prefere o presencial? Como é que vai ser isso? Aquela reunião foi ótima, que eu tive febre na quarta-feira, aí quarta-feira à noite febrão, aí na quinta eu melhorei, mas aí eu tomei tudo que você puder imaginar, eu tomei, né? Tomei cloroquina, tomei tudo. E aí foi de noite, teve a nossa reunião,
E a infectologista fala, isso é um absurdo, as pessoas tomando esses remédios todos, não serve para nada. E eu ficava suando, assim, ouvindo isso aí, uma gota de suor. Aí no final, eu falei, vem cá, eu tenho hidroxicloroquina agora às 10 horas da noite, o que é que eu faço? Ela não levou muita fé que eu estava tomando, não. Mas eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que, principalmente, a oportunidade que a gente tem. Ontem, semana passada, eu vi mais de uma hora uma discussão de caso clínico com o Almada, que é um mastologista de São Francisco. Ele já esteve no Brasil já algumas vezes. Ele é fantástico, ele é muito bom, ele fala calmo, ele é muito consciencioso. É, pô, se não fosse isso, a gente não teria oportunidade de ouvir. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter até oportunidade de ver, de entrar em contato com o pessoal de fora mais frequentemente do que tem, pelo preço que é trazer uma pessoa de fora para cá, de passagem, esses caras são muito requisitados no mundo todo. Então, acho que isso vai ser muito bom, acho que tem uma parte muito boa. A gente perde muito calor humano, né? Quem não gosta de ir no Asco, naquela bagunça toda, aquelas gente pra caramba, encontrar os amigos. Tem uma parte boa nesses encontros, mas tem muita vantagem dessas videoconferências. Acho que chegou para ficar mesmo, mesmo. O público estrangeiro mais presente no ASCO é o chinês, né? Agora acho que o pessoal vai ficar um pouco ressabiado de ir na próxima edição. Você falou na Luana, a Luana vai agora às 19 horas, vai fazer uma live, tá, no Facebook dela, a doutora Luana Mariano. E aí ela vai falar sobre essas polêmicas da questão de assintomático, se transmite, se não transmite. Aí quem quiser Eu não vou assistir, não. fica a dica aí para emendar depois da nossa. E deixa eu te falar, uma preocupação, já até fizeram essa pergunta aqui, as pacientes que faziam mamografia e agora não têm conseguido fazer, né? Tá com muitos lugares não têm feito o rastreamento. Como é que está isso? Já está voltando? Isso é uma coisa muito O que importante que você você está tocou. vendo aí? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tinha de comentar, é essa parte. As pessoas ficou algum tempo fechado, as clínicas, e agora começou a abrir meio devagar, mas está abrindo. Mas o problema não é abrir, o problema é que as pessoas estão com medo ainda de sair de casa, com toda razão, e fazer mamografia, e fazer biópsia. Quer dizer, essa semana eu estava lendo que a Sociedade de Patologia estima que quase 30 mil biópsias deixaram de ser feitas de câncer no Brasil nessa época. Se eu não me engano, no mundo tem mais de 20 milhões de pessoas que não vão ser diagnosticados de câncer nesse período. Quer dizer, a gente vai pegar um rebote depois, daqui a 4, 5 meses, de doença muito avançada, por conta muito desse medo e dessa dificuldade das pessoas fazerem o diagnóstico. Isso é uma coisa extremamente importante. Isso não acontece só na mama, está acontecendo em todos. A gente já discutiu isso, inclusive, em algumas reuniões nossas, a importância das pessoas voltarem a começar a fazer exame. E não só câncer, como infarto e como outras doenças, quantas pessoas estão morrendo em casa que não vão ao hospital com medo de tratar de alguma outra doença qualquer. Isso é muito sério. E no consultório, você tem visto, que a gente falou, essas pacientes que fazem rastreamento com mamografia, mas a gente sabe que uma parte das pacientes, elas fazem um diagnóstico clínico, né, na verdade. É aquela mulher que durante o autoexame percebe um nódulo e vai te procurar. Essa mulher que faz diagnóstico clínico continua indo no consultório, né? E você tem visto, está mais difícil dela fazer a propedêutica aí para fazer a biópsia? Como é que está isso? Está mais difícil? Atualmente não mais. No mês de abril, acho que tudo foi muito complicado. Ninguém sabia direito o que era, como que agia, todo mundo fechou.
e foi muito complicado. No final de abril, começo de maio, as coisas já começaram a melhorar. Hoje pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem conseguido fazer biópsia, a patologia não tem demorado para sair o resultado, eu tenho conseguido fazer tranquilamente. Agora, muitos pacientes deixaram de fazer mamografia. E que, bem ou mal, a mamografia a gente vai fazer diagnóstico de 30% dos casos de câncer de mama. A gente sabe que a mamografia ela faz o diagnóstico antes da gente palpar a lesão. Então a gente vai pegar doença mais avançada mais na frente por causa disso. E você percebeu dessas pacientes que vêm, né, com diagnóstico clínico, que fizeram outro exame, você percebeu que isso aumentou, né, porque as pessoas estão mais tempo em casa, mais ansiosas? Você acha que elas procuraram mais essas pacientes? Difícil de dizer porque Alguns médicos têm me falado que alguns pacientes têm tido mais recidivas, né? Alguns médicos têm visto mais recidivas, alguns oncologistas, hematologistas têm visto mais recidivas nesse período, talvez atribuindo isso a uma questão que as pessoas estão mais ligadas agora na saúde, ou estão mais preocupadas, mais tensas. O que você tem visto aí do seu universo? É difícil de dizer, porque como retraiu muito a quantidade de pacientes que eu vejo, eu não consigo medir se houve um maior ou menor aparecimento de mulher palpando nódulos de mama. Para mim, eu acho a mesma coisa dentro do universo que eu tenho atendido. Não vejo nenhuma diferença, não, sinceramente. E em termos de preferência, você acha que as mulheres já chegam para você com algum tipo de preferência? Eu não quero operar porque eu não quero ir para o hospital. Eu prefiro ir lá fazer quimioterapia. Tenho visto medo nisso. Assim, do ponto de vista aqui nosso, né, a gente tem seguido os tratamentos. Alguns pacientes, obviamente, têm o receio aí de começar uma quimioterapia agora, né, por conta de imunossupressão, mas a grande maioria tem feito tratamento, sim. O que você tem visto? Vitor, mama eu acho uma coisa muito diferente das outras. A mulher com câncer de mama, ela quer operar o mais rápido possível. Hoje eu levei 1 hora para convencer uma mulher que tinha indicação de fazer neoadjuvância, era um triplo negativo, tinha um tumor de 3 centímetros, tem uma sobrinha com mutação genética. Então é uma paciente que tinha indicação, ela não queria fazer de jeito nenhum, que queria operar. A mulher que está com câncer de mama, eu chego, converso com ela, que se a gente vai operar, se não vai operar, o problema do Covid. Eu falo, doutor, o câncer eu já tenho, Covid pode ser que eu pegue, mas o câncer eu já tenho, eu não vou deixar isso aqui crescendo sem eu saber quando que eu vou poder operar. A gente não sabe quando que vai acabar isso. É uma argumentação delas. Então, assim, eu não vejo muita dificuldade, não. Elas já chegam querendo operar, sim. Eu tenho muito poucas, talvez, nesse tempo, que não quis operar um câncer de mama já diagnosticado. Eu tenho algumas que, com biópsia, pede para não vai fazer agora, vai fazer mais para frente, mas já com diagnóstico, todas querem operar. Todas. Não vejo nenhuma que não queira Talvez operar outra agora. parte. E de preferência operar. Acho que agora que a gente está chegando no pico, então a tendência vai ser começar a diminuir, né, para os próximos meses. Talvez agora realmente melhor operar, porque você já está com o ambiente mais controlado, igual você falou, a equipe está mais preparada, está operando já com material de segurança em uma quantidade. Então, e aí ela vai ter esse resultado, vai começar a quimioterapia numa hora que a epidemia está mais controlada. Mas no início, na verdade, a ideia era o contrário, né? Se você operasse aquela paciente, ela ia cair para fazer uma quimio justamente no auge da pandemia aqui, né? E isso iria ser mais complexo um pouquinho. Você acha que você mudou sua cirurgia também? Por exemplo, está fazendo menos procedimentos cosméticos?
tem tentado fazer, adiar algumas reconstruções? Como é que está isso? Consegue fazer uma cirurgia de tipo day clinic, que a paciente interna e sai no mesmo dia? Como é que está esse fluxo? Não, eu não faço cirurgia reparadora, né? Eu encaminho para o cirurgião plástico. Os cirurgiões plásticos que trabalham comigo, eles têm segurado ações tardias, não têm feito, vão esperar mais um tempo ainda. Eu não tenho feito biópsia de lesões benignas, ainda estou segurando, acho que não tem sentido a gente aumentar muito a quantidade de gente no hospital e circulação, acho que tem de diminuir ainda. Mas a minha cirurgia que eu faço é a mesma, não mudei em nada em relação a isso. Mas, inclusive, há reconstruções que a gente já fazia com o expansor, os cirurgiões plásticos que operam comigo, eles preferem colocar o expansor do que colocar a silicone de primeira vez, por conta de N motivos. Então, a gente tem feito mais. Agora, Aqui, as cirurgias de reconstrução tardia está segurando. Não tem motivo para a gente precisar fazer isso agora. Vamos esperar um pouco ainda. aqui a gente, por conta daqueles preceitos que a gente conversou logo no início, né, fizemos algumas adaptações realmente, né, procurando aí procedimentos que a gente pudesse espaçar, intervalo de aplicação a gente espaçou, tem sido um pouco mais liberal em relação ao uso de fatores de crescimento para ter menos neutropenias, etc, etc. Então, a gente tem realmente seguiu essa linha de tentar mudar alguma coisa. A Ana Beatriz, que é a radio-oncologista aqui da Oncomed, está assistindo a gente aqui também. Ela também, né, modificou algumas questões baseadas aí nos estudos que poderiam mostrar um caminho mais rápido para tratamento durante esse período, mas acho que aos poucos a coisa está voltando também, né? Então a gente tem visto isso bem. Você falou a questão do medo aí, então várias pacientes suas aqui comentaram, né, enquanto você estava falando, que elas foram operar durante esse período, né, optaram por operar, mas foram com medo. E você percebeu isso no dia a dia? Está todo mundo com medo do Covid? Inclusive, vai lá para operar o câncer, mas o medo está no Covid, né? Todo mundo com Não, você medo. já teve, fica tranquilo. Eu também aqui, tomara. Eu morrendo de medo. Eu sou obeso, diabético, hipertenso. Eu morro de medo, mas eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de... Quando começou, exatamente que foi em abril, eu tinha umas 4 ou 5 pacientes acabando quimioterapia neoadjuvância que precisava operar. Eu podia postergar. Hoje a gente lê na literatura que 4 a 6 semanas você pode aguardar, até 8 semanas você pode aguardar. Mas fala para a paciente isso, que ela fez a quimioterapia, que ela já, uma semana que parou a quimioterapia, ela já acha que o tumor está aumentando, entendeu? Então a gente vai com medo. Quando começou isso tudo, eu estava com um paciente no CTI. Eu fiquei no paciente no CTI 25 dias. 25 dias eu fui eu não ia no consultório, mas eu tinha de ver paciente. E tinha de ver paciente no local pior que tinha, estava cheio de Covid no CTI, e a paciente lá. O que eu vou fazer? Não tem alternativa. Mas morrer de medo eu fui. E as pacientes também, coitadas. Elas morrem de medo, mas elas têm mais medo do câncer do que do Covid. É aquela história. O câncer a gente já tem, a gente sabe que tem. Agora, o Covid pode ser que pegue, pode ser que não pegue. E, sinceramente, no fundo, o centro cirúrgico é um local que está todo mundo de máscara, todo mundo de olho, um olhando para o outro. Se alguém fica sem máscara, põe a máscara. O centro cirúrgico até que é um local que eu não acho que não seja um local mais contaminante, vamos dizer assim. O hospital, sim. O hospital que eu opero, ele tentou, na medida do possível, colocar os pacientes em andares diferentes. Eu acho que isso deu uma facilitada em não disseminar. Eu não tenho nenhuma paciente
que teve Covid no pós-operatório. Pelo menos por enquanto eu não tive nenhuma paciente. Espero que não tenha. Eu opero no mesmo hospital sempre. Então... E conseguiu fazer o teste antes das pacientes ou também estava com a mesma dificuldade e nem não podia atrasar a cirurgia? Eu nem tentei. Talvez eu consiga, ou talvez agora eu consiga conversar com as pacientes para fazer. Porque não tinha o teste para fazer. O ideal para fazer no pré-operatório é o PCR, na realidade, para ver se tem vírus mesmo. Sim, sim. E que é o mais caro, na realidade, que está R$350, R$400. E o convênio não paga. Então, também não são todos os pacientes que vão conseguir fazer isso aí. E tá fácil, mas não é assim. Eu vou operar semana que vem, a paciente vai ligar para fazer o exame, vai demorar 4, 5 dias para marcar e depois mais uns 2 ou 3 dias para sair o resultado. Hoje eu colhi imunoglobulina. Só vai ficar pronto daqui a 3 dias. Então a dinâmica disso aí ainda não está legal. Mas eu acho que está melhorando. Mas que o ideal seria todo mundo testar e a equipe toda semana testar, não tem a menor dúvida disso. A Ellen está falando aqui, que ela ainda está nos 14 dias, para você ter cuidado com a estatística aí. Quê? A Ellen está falando que ela ainda está nos 14 dias aí de período de incubação, para você ter cuidado com a estatística. 14 dias já passou, ela não vai ter, não. E outra coisa que eu acho que é uma coisa que a gente vai mudar também, né, o padrão, e eu acho que é muito importante a gente falar, é o outubro, né? Todo outubro rosa, acho que a gente vem fazendo aí já desde 2013. Esse ano nosso outubro rosa vai ter de ser online. Vai ser uma live, né? Estilo live de sertanejo. A gente está pensando até chamar a Marília Mendonça para cantar aí no dia da live. Meu Deus. O céu é o limite. E aí, o que você acha disso? O que você acha disso também, né? A gente todo ano faz o Outubro Rosa. Esse ano é muito provável que a gente não consiga fazer presencial, né? Não vai ter nem logística e talvez nem autorização para isso. E o que você acha disso? Aí, você acha importante também as pessoas manterem esse engajamento como era, né? O último teve em torno de 400 pacientes, foi assim, um evento muito bacana e emocionante. A gente tem alguns vídeos, a gente pode depois até colocar aí nas redes sociais, o pessoal que não teve oportunidade de ver. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente não pode deixar a chama apagar. Acho que a gente tem de fazer, principalmente esse ano. Acho que precisa mais esse ano. Acho que as pessoas estão precisando mais informação do que os outros anos, por causa do afastamento, por causa do isolamento. Acho que a gente perde o calor humano. Acho que é uma das coisas tão importantes que a gente tem é o calor humano nesses nossos encontros. Mas a gente pode ganhar fazendo outras coisas. Acho que o importante é fazer. E da melhor maneira possível e tentar passar para as mulheres o encantamento disso aí. Acho que vai ser legal também. Acho que a gente vai fazer num formato que vai ser legal, vai ser emocionante também. A Alessandra que falou, nosso Papo Rosa foi pelo Zoom. E o evento do ano passado foi legal, que a primeira coisa foi a Patrícia pedir para todo mundo se abraçar lá, foi um abraço coletivo. Esse ano, se fizer isso, a gente vai ter um problemão, né? Vai ser preso. Então, acho que basicamente a gente falou aí bastante coisa do que a gente hoje, logo mais tem uma live com a Luana, que é infectologista, que ajudou muita gente ali no início, doutora Luana Mariano,
podem procurar aí pelo Facebook, vai começar daqui a pouco, 19 horas. Semana que vem, na quarta-feira, a live vai mudar de horário, vai ser a Marcélia é geriatra e é médica aqui do Corpo Clínico aqui da Oncomed, e ela vai falar o tema do Covid nos idosos, que às vezes é mais fácil a gente não perceber os sintomas, né, em pessoas mais jovens, que são mais atentas, mas o idoso, principalmente aquele idoso acamado, às vezes já com uma demência aí inicial, aquela idosa também, que já não relata tanto os sintomas, como é que a gente vai poder perceber, né, a presença da Covid-19 e conseguir oferecer o tratamento para esse paciente o mais rápido possível. Então, para quem cuida aí de pai, mãe, avô, avó e idosos, eu acho que é uma live muito importante que a Marcele vai dar várias dicas aí para a gente. E aí, eu queria agora ir para outro caminho. Como é que você vê, né, você falou essa questão que a gente vai ter uma explosão de casos, como é que você vê os próximos meses, né? Como é que vai ser isso? Você vai recomendar todo mundo que tem exames atrasados correr para ir fazer? Ou a gente tem que ter calma ainda? Como é que vai ser esse movimento daqui para frente? Eu sempre falo que a gente não pode ser mais estressado que os pacientes, senão a gente estressa elas mais ainda. Tem de fazer na medida do possível, tem de fazer os exames de rotina que tem de fazer as biópsias que tem de fazer, com calma, com tranquilidade. Também não adianta a gente sair correndo, que acaba não ficando legal. Acho que à medida que as coisas vão voltando à normalidade, a gente vai fazendo os exames e vai vendo as patologias que vão aparecer. Acho que vai ser difícil, acho que também vai ser uma época difícil. Eu volto a falar, eu acho que só vai melhorar a partir do momento que a gente tiver vacina. Acho que a partir do momento que não tiver vacina ainda vai ficar nesse ranço de aumentar, diminuir, ter uma segunda onda e as pessoas ficando com medo. Então, acho que provavelmente a vacina deve vir no começo do ano que vem, se tudo correr bem, pelo que a gente lê, e esperar e tentar fazer o melhor possível para os pacientes. Com medo, mas eu estou lá, firme e forte. E aí tem uma pergunta aí, vou aproveitar a pergunta da Paty. Tudo bem, Paty? A Paty está perguntando se quem já terminou o tratamento é grupo de risco pelo fato de já ter tido câncer, né? A gente sabe que quem está em tratamento ativo tem, assim, na verdade, quando a gente fala em grupo de risco, aí tem uma divisãozinha, né? Grupo de risco é aquela pessoa aí de maior idade, sexo masculino, pessoa que tem comorbidades. Agora, quem está em tratamento de câncer tem um risco maior de desenvolver eventos adversos relacionados à Covid. Então, tem uma diferençazinha. Mas, realmente, assim, quem não teve câncer, quem já teve e está em controle, versus quem está em tratamento ativo, a gente sabe que isso é uma graduação e isso vai aumentando, né? A pessoa tem risco aí de desenvolver eventos adversos. E aí estão perguntando aqui, será que paciente de tratamento vai poder tomar a vacina? Você foi falar de vacina, você me arranjou um problemão agora, hein? Bem, a gente não sabe nem qual tipo de vacina vai ser desenvolvida, né? Eu acho que vai depender muito do... na verdade, tem 8 linhas, teoricamente, né? Tem sim, vai ser principais. Né? Teoricamente, sim, Vitor. Vai ser uma vacina como a gente toma o H1N1 hoje. Acho que vai ser do molde dessa. Você contraindica o H1N1 para quando está fazendo químio? Ou segura um pouquinho? Não. Na verdade, a gente tem liberado aí todos os pacientes. Eu não sei qual vacina vai sair primeiro, né? Tem a questão da vacina do influenza, que é a vacina de vírus inativado, então é mais tranquilo.
eventualmente, uma das vertentes é a vacina de vírus vivo atenuado, então, se for essa vacina, talvez algumas pessoas mais vulneráveis possam ter contraindicação. E tem as vacinas baseadas em RNA, com as tecnologias que são inovadoras. Que estão na frente, inclusive. Né? Que estão na frente, e que provavelmente não vão ter esse tipo de interação. Aí o pessoal está falando muito do horário aqui, então vou repetir. Semana que vem a live às 19 horas, doutora Marcele Bastos, falar aí sobre idosos e Covid. Ela vai chamar a atenção que nem sempre os idosos conseguem relatar todos os sintomas, ou os sintomas são muito, muito frustros, então a gente precisa ter uma atenção especial aí, quem tem pai, mãe, avó em casa e que tem esse risco ainda de estar contraindo a Covid-19. Bem, acho que hoje a gente esclareceu aí vários pontos. É um prazer estar te vendo aí de novo, né? Agora só virtual, mas igualmente. Eu estou com cabelo branco. Acho que você pode ficar tranquilo, você já teve Covid, né? Eu ainda estou na luta. Quem dera. Bem, tem aqui, vou mandar um buquê de flores para você se estiver positivo. Eu tenho que voltar aqui, que a Virtuosa falou que a gente não respondeu, mas é que passa muito rápido. Aí, às vezes, a gente não consegue ver. Ver se eu consigo resgatar aqui essa pergunta. Ou então ela... tá. Eu fui diagnosticada com câncer no último dia 8, fez 60 dias e ainda não fui chamada para a primeira consulta com um oncologista, por estou com dor na mama e estou preocupada. Eu não sei aonde ela está fazendo acompanhamento, mas eu não sei como é que está essa situação, mas depois você pode fazer o contato com a gente aqui e a gente saber entender aí essa situação para poder te ajudar, tá? A Eren quer fazer live com Covid, ó, cada uma aqui. Essas pacientes são suas, hein? Tem pouca paciente. Esses pacientes são suas. E aí ela fica à vontade aí para fazer o contato com a gente, depois offline, e a gente vai... O pessoal está perguntando se você está com Covid. Não, já teve. Já está curado. Mulheres em hormonioterapia também têm risco maior de ter efeitos adversos caso tenha Covid? Na verdade, tentaram talvez transladar aí um pouquinho do que aconteceu nos homens, né? Teve um artigo italiano que falou que os homens que tinham câncer de próstata, aí sim você tinha uma menor incidência, e isso talvez pudesse estar relacionado à inibição do receptor de androgênio. Mas eu acho que o contrário, a gente ainda não tem nem número suficiente para poder estar dizendo, e eu não vi nada na literatura que mostrou isso. Na verdade, eu acho que é até o contrário, né? As mulheres que estão em hormonioterapia, elas podem ficar em casa, manter o tratamento oral, normalmente a doença é menos agressiva, né? Não leva a imunossupressão, na verdade. Eu acho que elas estão até mais protegidas. Então, eu acho que isso é até pelo outro lado. Sim, isso é ótimo. Paciente que tem tumor de estrogênio positivo, que possa tomar, que é um tumor pequeno, ainda mais o carcinoma in situ, poder tomar o hormônio, que aí pode tomar até 6 meses, sem prejuízo ao tratamento dela, na grande maioria das vezes vai responder bem. E fica longe da imunossupressão, né? Tanto da cirurgia quanto da quimioterapia. E acho que para terminar aqui, né, a gente falar que a gente mantém, né, igual você mantém um atendimento, a gente também está mantendo atendimento. É difícil ainda conciliar essas agendas, né? Alguns atendimentos são virtuais, outros são presenciais. Não parece fazer virtual. O virtual é difícil, né? Você tem que estar. Você tem que estar com uma sincronia muito boa. Eu usei muito no primeiro mês aqueles pacientes que eu tinha, vários pacientes que eu tinha pedido mamografia, ultrassom, e que, como eu não estava atendendo, até porque eu tenho período de 14 dias, Disso, sim. Eu fiquei
eu respondi muito e vi muito exame por WhatsApp. Vi o exame, elas mandavam, eu entrava no aplicativo que eu tenho no consultório da ficha delas e respondia. Agora, a consulta mesmo, eu acho muito complicado. Tem de examinar. Eu já me sinto mal. Eu hoje atendo de capote, máscara e face shield. A impressão que dá é que você está com medo do paciente. Você não tem uma interação legal. Eu acho que é uma coisa meio fria, meio não sei. Eu não é uma veste que me sinta à vontade com o paciente. Parece que ela não está me vendo, eu não estou vendo a paciente direito. Não sei, é diferente. Acho que é uma coisa meio fria. E, e você, não estar perto da paciente, falar que ela está com câncer e que precisa fazer isso, aquilo, eu não consigo me adaptar à videoconferência para avisar um paciente que está com câncer e não estar do lado dela, ouvindo ela, olhando nos olhos dela ao vivo para poder falar isso. Não sei. Eu acho complicado. Não, é isso aí, realmente tem sido uma dificuldade. Acho que algumas questões, assim, os pacientes estão muito bem, às vezes tem uma liberação de tratamento, a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Mas quando é uma questão de recidiva ou mesmo informar paciente de um diagnóstico, a gente não consegue também, então tem que ser presencial. Os pacientes que a gente não conhece, que vêm a primeira vez, né? Então acaba tendo que manter aí um fluxo para não ter muita gente e, ao mesmo tempo, também não deixar de assistir. Exatamente. Então, Rodrigo, eu queria te agradecer, tá? Muito Nada, que obrigado aí isso. pela participação, foi bem tranquilo aí, foi bem leve. O pessoal acho que se divertiu bastante também aí com essa sua história. E dizer que eu acho que é isso também, que a gente vai continuar a aguardar essa vacina chegar para poder a situação normalizar e, obviamente, não deixar de fornecer atendimento aos pacientes com câncer. E quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente offline tem tentado aí responder Sim, com a certeza. todos depois das lives e acho que foi ótima essa interação. E se tem mais um minuto, você fica à vontade aí para falar suas palavras finais. Não, só agradecer a vocês a oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre isso. Parabenizar o Comed desde o começo, esse movimento que você é responsável por isso. Parabéns pela dinâmica de todas essas lives. Vocês estão de parabéns, parabéns.